Se você já sentiu que alguém parecia normal demais, talvez este vídeo ajude a entender o porquê. E se a pessoa mais tranquila que você conhece fosse, na verdade, alguém incapaz de sentir empatia, não alguém explosivo, violento ou fora de controle, mas alguém funcional, alguém que trabalha, sorri, cumpre horários e entende exatamente o que deve ser dito para parecer humano. A ameaça que não grita, que não deixa marcas visíveis, que não ativa alarmes primitivos. Durante décadas, aprendemos a associar o mal ao caos, ao descontrole, ao erro evidente. Mas a psicopatia moderna não vive nas margens. Ela se adapta, observa, aprende e se mistura. O perigo real não está no que é estranho, mas no que é excessivamente ajustado. No indivíduo que nunca perde o controle porque nunca se envolve de verdade. Empatia não é apenas sentir pena. É um sistema interno de freios emocionais. Um limite invisível que impede a maioria das pessoas de usar o outro como objeto. Quando esse sistema falha, algo fundamental muda na forma como a mente opera. Decisões deixam de carregar peso emocional. Pessoas se tornam variáveis. Relações viram estratégias. O mais perturbador é que nada disso é visível à primeira vista. Não existe um olhar específico. Não existe uma frase reveladora. O psicopata moderno aprende cedo a simular reações. Ele entende tristeza sem senti-la. Reconhece dor sem experimentá-la. Sabe exatamente quando demonstrar preocupação e quando o silêncio parece mais apropriado. Enquanto a maioria sente culpa antes de ultrapassar certos limites, essa mente calcula. Avalia custo, benefício e risco. Não há conflito interno. Não há ruído moral. Apenas eficiência. E é isso que torna essa condição tão difícil de detectar e tão perigosa de ignorar. Este não é um vídeo sobre assassinos em série. É sobre algo mais próximo, mais cotidiano, mais silencioso. Pessoas que podem nunca cometer um crime, mas que atravessam vidas deixando danos profundos porque não sentem o que causam. A pergunta que fica não é se eles existem. A pergunta real é: quantas vezes você já esteve perto de alguém assim, sem perceber? Talvez o maior erro seja acreditar que a ausência de empatia sempre produz violência visível. Às vezes, ela produz liderança fria, decisões calculadas e relações assimétricas onde apenas um lado sangra em silêncio. Quando não existe culpa, não existe limite interno. E quando não existe limite, qualquer pessoa pode se tornar um meio, inclusive você, sem jamais perceber o momento exato em que deixou de ser sujeito dentro dele agora, silenciosamente observando você sem aviso. Durante muito tempo, quando se falava em psicopatia, a imagem evocada era a do criminoso desorganizado, violento, facilmente identificável. Essa imagem é confortável porque cria distância. Permite acreditar que o perigo sempre se apresenta de forma grotesca, barulhenta, fora do padrão. Mas a psicopatia moderna opera de maneira oposta. Ela se esconde na normalidade extrema. Aprende as regras sociais como um idioma estrangeiro e passa a reproduzi-las com precisão quase mecânica. Não porque acredita nelas, mas porque entende que funcionam. O psicopata funcional não desafia o sistema. Ele o utiliza. Observa, ajusta e corrige cada gesto, até parecer espontâneo, enquanto internamente permanece distante. Essa capacidade de adaptação é o que torna a psicopatia moderna tão difícil de reconhecer. Não há impulsividade visível. Não há explosões emocionais. Há observação silenciosa. Desde cedo, a mente aprende que emoções são ferramentas sociais. Sorrisos, expressões de preocupação, indignação moral, tudo pode ser copiado. A diferença fundamental é que, para a maioria das pessoas, essas reações emergem de um estado interno genuíno. Para o psicopata, elas são respostas ensaiadas, ativadas conforme a situação exige. Ele não sente conflito ao usá-las. Não há desgaste emocional. Apenas desempenho. Um papel executado com frieza e constância, dia após dia, sem falhas aparentes. O erro comum é procurar sinais óbvios. Esperar frieza explícita,
agressividade, ausência total de afeto. Mas a psicopatia moderna aprendeu a sobreviver em ambientes complexos. Ela entende hierarquias, expectativas e recompensas sociais. Em vez de rejeitar vínculos, ela os instrumentaliza. Relacionamentos não são experiências emocionais, mas canais de acesso. Cada interação é avaliada pelo potencial de ganho, influência ou proteção. Quando algo deixa de ser útil, é descartado sem luto interno. Não porque haja ódio, mas porque não houve apego real. O outro nunca ocupou um lugar simbólico profundo. Isso define sua lógica relacional básica e fria, constante, sempre. Há algo particularmente inquietante nessa forma de funcionamento. Ela não nasce do caos, mas da ordem. O psicopata moderno observa pessoas empáticas como quem estuda um manual. Aprende quando demonstrar vulnerabilidade, quando oferecer apoio, quando recuar. Não há improviso emocional. Tudo é cálculo. Essa precisão cria uma sensação de confiança ao redor dele, porque previsibilidade costuma ser confundida com segurança. Ele parece estável, coerente, sempre no controle. Justamente por isso, raramente é questionado. O perigo não está no excesso, mas na ausência. A ausência de empatia, a ausência de culpa. Isso é o que engana observadores externos com frequência silenciosa e constante. Quando falamos em psicopatas, o cérebro busca extremos, mas a maioria deles nunca será presa, nunca aparecerá em manchetes. Eles operam dentro das regras, ascendem em ambientes competitivos, são valorizados pela frieza em decisões difíceis. O problema é que aquilo que parece competência pode ser apenas ausência de freio emocional. Sem empatia, não há desgaste ao ferir. Sem culpa, não há reflexão posterior. Isso permite repetição. A longo prazo, esse padrão deixa rastros psicológicos profundos nas pessoas ao redor, mesmo quando nada ilegal ocorreu. Confusão, esgotamento, sensação difusa de ter sido usado. Esse é o dano invisível. A mente sem empatia não se vê como vilã. Ela se percebe como lúcida. Enquanto outros se perdem em dilemas emocionais, ela avança. Isso cria uma distorção perigosa, a crença de que sentir menos é ver mais claramente. Essa convicção reforça comportamentos frios e utilitários, sem qualquer freio interno. Não há sofrimento pela perda do outro. Há apenas adaptação e movimento. Por isso, apelos morais raramente funcionam. Moralidade exige empatia para existir. Sem ela, regras são obstáculos negociáveis. E quando alguém se torna obstáculo, deixa de ser pessoa. Esse é o ponto mais perturbador, porque pode existir ao seu lado agora, sem aviso prévio, sem ruído. A empatia não é um adorno emocional. Ela é uma estrutura, um mecanismo profundo que conecta percepção, emoção e limite moral. Quando uma pessoa vê o sofrimento do outro e sente um desconforto imediato, não se trata apenas de compaixão. Trata-se de um freio interno sendo acionado. Na mente psicopática, esse freio simplesmente não responde. Não porque esteja quebrado de forma caótica, mas porque foi arquitetado de outra maneira. A ausência de empatia não cria confusão. Ela cria silêncio interno. Um espaço limpo, sem ruído emocional, onde decisões podem ser tomadas sem peso. Do ponto de vista neuropsicológico, isso altera completamente a forma como o mundo é processado. Emoções alheias são reconhecidas como informações, não como experiências compartilhadas. O psicopata entende o que é tristeza, medo ou culpa da mesma forma que entende um código de trânsito. Ele sabe o que significa quando aparece e como os outros reagem a isso. O que não existe é a reverberação interna. Não há espelhamento emocional. Nada ecoa dentro. Esse detalhe muda tudo, porque a maioria das normas sociais depende desse eco para funcionar. Para a maioria das pessoas, causar dor gera desconforto interno, mesmo quando existe justificativa. Há conflito. Há hesitação. Na mente sem empatia, não. O outro não é sentido como extensão simbólica do eu. Ele é percebido como entidade separada, funcional, utilizável. Isso não gera prazer imediato como muitos imaginam. Gera neutralidade. E essa neutralidade é o terreno mais perigoso.
Porque onde não há sofrimento, também não há limite. A ação não precisa ser racionalizada emocionalmente. Basta que seja eficiente. E eficiência, quando não encontra resistência interna, tende a se repetir. É importante entender que a ausência de empatia não significa ausência de inteligência emocional. Pelo contrário, muitos psicopatas são altamente capazes de identificar estados emocionais em terceiros. Eles observam microexpressões, padrões de comportamento, fragilidades. Sabem exatamente quando alguém está inseguro, cansado ou carente. A diferença é que essa leitura não desperta cuidado, desperta oportunidade. A emoção do outro não gera conexão, mas vantagem. Isso cria uma assimetria invisível nas relações, onde apenas um lado está emocionalmente exposto. Enquanto uma pessoa empática se regula do impacto que causa, a mente psicopática se regula apenas a partir das consequências externas. Leis, punições, perda de status. O controle vem de fora, nunca de dentro. Por isso, quando não há risco aparente, não há freio. Esse padrão explica por que muitos comportamentos predatórios não escalam para a violência explícita, mas se mantêm em zonas cinzentas. Manipulação, exploração emocional, desgaste psicológico. São formas de dano que não acionam alarmes sociais claros, mas corroem lentamente quem está do outro lado. Outro ponto inquietante é que essa arquitetura mental não gera sofrimento interno significativo. Diferente de outros transtornos, não há angústia pela condição. Não há desejo de mudança espontânea. A mente sem empatia não sente falta da empatia. Ela não percebe um vazio. Para ela, o mundo funciona. São os outros que parecem confusos, emocionais demais, previsíveis demais. Essa percepção reforça a convicção de superioridade cognitiva. Sentir menos passa a ser interpretado como pensar melhor. Um erro grave, mas internamente coerente. Essa estrutura cria indivíduos capazes de atravessar conflitos sem desgaste, terminar relações sem luto e tomar decisões duras sem noites mal dormidas. Socialmente, isso pode ser confundido com força emocional. Mas força verdadeira exige contenção interna. Aqui, o que existe é ausência de contenção. E ausência não é virtude, é risco. Porque quando a empatia não existe, o outro nunca é fim, é sempre meio. E quando alguém se torna meio, qualquer coisa pode ser feita com ele, desde que não gere consequências externas indesejadas. Talvez o mais perturbador seja perceber que essa arquitetura mental não é ruidosa. Ela não chama a atenção. Ela opera em silêncio, sob camadas de normalidade. E quanto mais eficiente parece, menos é questionada. A ausência de empatia não grita. Ela calcula. E enquanto calcula, observa quem ainda sente, quem ainda hesita, quem ainda se culpa. São esses os alvos mais fáceis. E eles raramente percebem quando a relação deixou de ser humana e passou a ser apenas funcional. O psicopata moderno não age como um predador impulsivo. Ele age como um estrategista. Sua relação com o mundo é baseada em leitura constante de cenários humanos. Ele observa quem fala demais, quem se culpa facilmente, quem busca aprovação, quem tem medo de rejeição. Cada traço emocional alheio funciona como um mapa. Não há pressa. Não há ataque direto. O controle começa antes mesmo que a vítima perceba que entrou em uma dinâmica desigual. E isso acontece porque o psicopata entende algo fundamental. Pessoas empáticas revelam fraquezas sem perceber. Manipulação, nesse contexto, não é necessariamente mentira explícita. É ajuste fino. É dizer exatamente o suficiente para criar dependência emocional. É alternar proximidade e distância para gerar insegurança. É oferecer validação no momento certo e retirá-la no momento seguinte. Esse padrão cria confusão interna na vítima, que passa a tentar corrigir algo que nunca esteve sob seu controle. Enquanto isso, o psicopata observa o efeito com neutralidade. Não há culpa. Não há prazer sádico consciente. Há apenas a confirmação de que o mecanismo funciona. Uma das ferramentas mais eficientes desse tipo de mente é o controle narrativo.
O psicopata define a versão dos fatos antes que o outro consiga organizá-los internamente. Ele distorce acontecimentos de forma sutil, sempre plausível. Pequenas omissões, mudanças de ênfase, inversões de responsabilidade. A vítima começa a duvidar da própria percepção. Esse estado é profundamente desestabilizador, porque humanos dependem de coerência interna para se sentirem seguros. Quando essa coerência é corroída, a pessoa se torna mais maleável, mais fácil de guiar, mais fácil de usar. Outro ponto central é a simulação de intimidade. Psicopatas sabem criar a sensação de conexão profunda rapidamente. Eles espelham valores, opiniões, dores. Fazem o outro sentir que finalmente foi compreendido. Mas essa intimidade é unilateral. Não há entrega real do outro lado. O psicopata não se expõe emocionalmente. Ele coleta informações. Cada detalhe compartilhado vira uma alavanca futura. Em conflitos, essas informações retornam como armas sutis, não para destruir imediatamente, mas para manter controle. A relação deixa de ser encontro e passa a ser gestão. Esse tipo de predação social raramente é reconhecido como violência. Não há gritos, não há marcas físicas. Há desgaste lento. A vítima sente cansaço emocional, confusão, perda gradual de autoestima. Muitas vezes não consegue explicar exatamente o que está errado. Apenas sente que algo está sempre em desequilíbrio. Isso acontece porque o psicopata não invade limites de forma abrupta. Ele os desloca milimetricamente. Quando a pessoa percebe, já está longe demais do ponto inicial. E voltar parece impossível sem ruptura dolorosa. Se algo aqui começou a fazer sentido para você, permaneça até o fim. O que vem a seguir pode mudar sua forma de observar as pessoas. O mais inquietante é que esse padrão não depende de hierarquia formal. Ele pode ocorrer em relacionamentos afetivos, ambientes de trabalho, amizades, famílias. Onde houver assimetria emocional, há oportunidade. Psicopatas gravitam em torno de pessoas que sentem demais, que explicam demais, que perdoam demais. Não por ódio, mas por lógica. Emoção excessiva é previsível. E previsibilidade é controle. Quando confrontado, o psicopata raramente reage com explosão. Ele reage com calma. Minimiza. Redefine. Faz o outro parecer exagerado. Essa postura fria desarma questionamentos externos. Observadores tendem a confiar em quem aparenta equilíbrio. O psicopata sabe disso. Usa a própria serenidade como escudo. Enquanto isso, a vítima parece instável, emocional, confusa. A inversão está completa. E uma vez instalada, é difícil de romper sem apoio externo. Esse tipo de controle não visa apenas vantagem imediata. Ele constrói domínio psicológico. A vítima passa a se autorregular em função do psicopata, antecipando reações, evitando conflitos, buscando aprovação. O controle já não precisa ser exercido ativamente. Ele foi internalizado. E isso é o ápice da predação social. Quando o outro se controla sozinho, acreditando que escolheu isso. Nesse ponto, a relação deixa de ser entre duas pessoas. Torna-se um sistema. E sistemas assim não quebram facilmente. Eles drenam lentamente, em silêncio, até que reste apenas a sensação de ter sido usado, sem nunca entender exatamente quando tudo começou. A psicopatia não está restrita a crimes extremos ou histórias que viram documentários. Na maioria das vezes, ela se manifesta em ambientes comuns, onde regras sociais oferecem proteção e aparência de normalidade. Escritórios, relações afetivas, círculos sociais. Lugares onde o comportamento frio pode ser confundido com profissionalismo, maturidade ou autocontrole. O psicopata funcional entende esses ambientes como territórios ideais, porque ali o dano psicológico raramente é nomeado. Ele acontece sob a forma de decisões duras, comentários ambíguos, jogos de poder sutis que deixam poucos rastros objetivos. No ambiente de trabalho, essa mente se adapta com facilidade. Competição não gera ansiedade. Conflito não gera culpa. Decisões que afetam outros emocionalmente são tomadas com rapidez, porque não existe o peso interno do impacto humano.
Isso pode ser interpretado como liderança. Em estruturas hierárquicas, a ausência de empatia se transforma em vantagem aparente. Enquanto outros hesitam, o psicopata avança. Ele sabe delegar riscos, assumir créditos, transferir responsabilidades, não por impulsividade, mas por cálculo. O resultado é uma ascensão silenciosa que deixa um rastro de desgaste emocional em colegas, muitas vezes incapazes de explicar por que se sentem constantemente diminuídos ou descartáveis. Nos relacionamentos íntimos, o padrão é ainda mais profundo. A proximidade emocional do outro se torna matéria-prima. O psicopata observa necessidades afetivas, inseguranças, desejos de pertencimento. Inicialmente oferece exatamente o que falta: atenção intensa, validação, sensação de exclusividade. Isso cria vínculo rápido. Mas com o tempo, essa oferta se torna irregular. A instabilidade não é acidental. Ela mantém o outro em estado de alerta emocional, buscando recuperar algo que parecia real no início. O psicopata, por sua vez, permanece estável internamente. Não sofre com a oscilação. Apenas observa seus efeitos. Esse tipo de raramente é reconhecido como abuso. Não há agressão direta. A erosão. A vítima começa a questionar sua própria sensibilidade. Acredita estar exigindo demais. Ajusta comportamentos para evitar afastamento. Esse processo desloca lentamente o centro emocional da relação. O psicopata passa a definir o ritmo, os limites, as regras implícitas. Tudo isso sem imposição explícita. O controle se estabelece porque o outro sente demais, enquanto ele não sente quase nada. Socialmente, esse padrão é normalizado. Pessoas frias são vistas como fortes, pessoas empáticas como frágeis. Essa inversão cria um terreno fértil para a psicopatia funcional prosperar. Em vez de questionar a ausência de empatia, a sociedade frequentemente a recompensa. Decisões rápidas, desapego emocional, foco em resultados. Pouco se fala sobre o custo humano dessas características quando não são equilibradas por limites internos. O dano psicológico se dilui, individualizado, tratado como problema pessoal de quem não aguentou. Outro aspecto perturbador é a capacidade do psicopata de alternar papéis sociais. Ele pode ser admirado em um contexto e profundamente destrutivo em outro. Essa fragmentação dificulta a identificação do padrão. Vítimas que tentam relatar suas experiências frequentemente encontram descrédito. Ele sempre foi tão correto. Nunca vi esse lado. Essa discrepância não é acaso. É estratégia. A imagem pública funciona como blindagem. Quanto mais sólida, menos espaço para questionamento. Longo prazo, a presença desse tipo de mente em posições de influência molda culturas inteiras. Ambientes se tornam mais frios, mais competitivos, menos humanos. Pessoas empáticas aprendem a se calar, a endurecer ou a sair. O sistema se ajusta ao padrão mais insensível, porque ele parece eficiente. O problema é que eficiência sem empatia gera desgaste cumulativo. Burnout, cinismo, perda de sentido. Sintomas coletivos de uma estrutura emocionalmente desequilibrada. A psicopatia no cotidiano não se anuncia. Ela se infiltra. Usa normas sociais como escudo e expectativas culturais como combustível. E quanto mais invisível permanece, mais dano acumula. Não porque seja espetacularmente cruel, mas porque é consistentemente indiferente. E indiferença prolongada em relações humanas é uma forma de violência lenta. Uma que raramente recebe nome, mas que deixa marcas profundas em quem vive sob sua influência sem entender por quê. Uma das perguntas mais inquietantes quando se fala em psicopatia é se essas pessoas sabem que funcionam de forma diferente. A resposta não é simples, porque consciência, nesse contexto, não significa arrependimento ou conflito. Muitos psicopatas sabem, sim, que não sentem como os outros. Eles percebem desde cedo que reagem de maneira distinta a situações que provocam medo, culpa ou tristeza nas pessoas ao redor. O que não existe é a sensação de perda por isso. A diferença é observada, não lamentada. Para eles, não sentir não é um problema. É apenas um estado.
Essa percepção costuma surgir na infância ou adolescência, quando o indivíduo nota que certas reações esperadas simplesmente não acontecem. Onde outros choram, ele observa. Onde outros se culpam, ele calcula. Com o tempo, aprende que expressar essa diferença abertamente gera rejeição. Então adapta o comportamento externo, não o interno. A máscara social não nasce do desejo de pertencer emocionalmente, mas da compreensão de que parecer semelhante é funcional. A adaptação é estratégica, não defensiva. É importante entender que psicopatia não é confusão moral. Muitos psicopatas sabem distinguir certo e errado em termos conceituais. Eles conhecem leis, normas, expectativas sociais. O que não existe é a internalização emocional dessas regras. Para a maioria das pessoas, moralidade está ligada à empatia. Causar dano gera mal-estar interno. Na mente psicopática, a moral é um sistema externo, negociável. Algo a ser respeitado quando convém, contornado quando não. Isso cria uma relação utilitária com valores. Eles não são âncoras internas, mas ferramentas de navegação social. Essa diferença leva a um ponto delicado: responsabilidade. Um psicopata sabe o que faz, mas não sente o peso do que faz. Isso não o torna inconsciente, mas torna suas decisões desprovidas de freio interno. Ele pode reconhecer intelectualmente que causou dor, mas isso não produz arrependimento genuíno. No máximo, produz avaliação de risco. Isso pode me prejudicar? Se a resposta for não, não há razão para mudança. Esse padrão explica por que pedidos de desculpa, quando ocorrem, soam vazios. Eles cumprem uma função social, não expressam um estado interno. Alguns psicopatas chegam a se perceber como mais lúcidos do que os outros. Observam pessoas empáticas como excessivamente emocionais, previsíveis, manipuláveis. Essa visão reforça uma sensação de superioridade cognitiva. Sentir menos passa a ser interpretado como enxergar melhor. Essa narrativa interna é perigosa porque legitima comportamentos frios. Se o outro sofre, isso é visto como fraqueza dele, não como consequência de uma ação própria. A responsabilidade é deslocada. Sempre. Isso não significa que todos os psicopatas sejam iguais, ou que todos busquem causar dano. Muitos simplesmente seguem seus interesses sem considerar impacto humano. O problema é que interesses humanos frequentemente entram em choque. Sem empatia, esse choque não gera hesitação. O outro não é percebido como alguém a ser protegido, mas como variável a ser administrada. Essa lógica é profundamente desumanizadora, mesmo quando não há intenção explícita de machucar. Outro aspecto perturbador é que alguns psicopatas reconhecem que sua forma de funcionamento gera vantagens. Menos ansiedade, menos culpa, menos desgaste emocional. Em um mundo competitivo, isso pode parecer um benefício. Essa percepção reduz ainda mais qualquer motivação para a mudança. Por que desejar sentir algo que só atrapalharia? A ausência de sofrimento interno reforça a estabilidade do padrão. Não há crise existencial. Não há busca por ajuda espontânea. Para quem convive com esse tipo de mente, essa realidade é difícil de aceitar. Existe a esperança de que, se explicado com clareza, o outro vá compreender emocionalmente. Mas compreensão intelectual não gera transformação emocional. Sem empatia, não há ponte. Há apenas tradução. E tradução não cria vínculo. Cria entendimento frio. Talvez a questão mais inquietante não seja se eles sabem que são diferentes, mas como essa diferença passa despercebida por tanto tempo. Porque, externamente, tudo parece funcionar. É só no impacto prolongado, no desgaste acumulado, que algo começa a parecer errado. E quando isso acontece, muitas vezes, a relação já deixou marcas profundas. Não por maldade explícita, mas por ausência de algo essencial. A capacidade de sentir o outro como alguém que importa por si só. Existe um erro confortável que atravessa gerações. Acreditar que o mal sempre se anuncia, que ele vem acompanhado de sinais claros, comportamentos extremos, rupturas evidentes com a normalidade. Mas a mente sem empatia raramente grita. Ela sussurra.
E muitas vezes nem isso. Ela apenas existe, funcionando dentro das regras, ocupando espaços, tomando decisões que parecem racionais demais para serem questionadas. O perigo real não está no excesso emocional, mas na ausência dele. O psicopata moderno não precisa destruir tudo ao redor para causar dano. Basta atravessar vidas sem sentir o impacto. Basta usar pessoas como etapas, não como fins. Basta seguir em frente sem olhar para trás. O sofrimento que fica não é dele, é dos outros. E isso muda completamente a equação moral. Porque onde não há culpa, não há reparação espontânea. Onde não há empatia, não há limite interno. Apenas adaptação contínua ao que é mais vantajoso. Talvez o mais perturbador seja perceber que essa mente não se vê como vilã. Ela se percebe como funcional. Enquanto outros sofrem, ela avança. Enquanto outros se questionam, ela decide. E em um mundo que valoriza desempenho acima de humanidade, esse tipo de funcionamento encontra espaço, recompensa e silêncio cúmplice. A ausência de empatia passa a ser confundida com força, a frieza com maturidade, o controle emocional com sabedoria. Mas controle não é ausência, e ausência não é virtude. O mal mais eficiente não cria caos imediato. Ele cria normalidade distorcida, relações onde apenas um lado sente, ambientes onde o custo humano é invisível, histórias onde quem foi ferido não consegue provar o que aconteceu, porque nada parece errado por fora. Esse tipo de mal não deixa cenas de crime. Deixa confusão, esgotamento, dúvida interna. E isso o torna difícil de nomear, difícil de combater e fácil de ignorar. Talvez a pergunta final não seja como pensam os psicopatas, mas por que aprendemos tão pouco a reconhecer a ausência de empatia? Porque enquanto procuramos monstros evidentes, deixamos passar estruturas silenciosas que corroem lentamente. A mente sem empatia não precisa ser extrema para ser perigosa. Basta ser constante. Basta nunca se importar. Basta nunca sentir. E talvez o mais assustador não seja que essas pessoas existam. Sempre existiram. O mais assustador é perceber o quanto elas conseguem se misturar. O quanto aprendem a parecer normais. O quanto se beneficiam de um mundo que premia resultados e ignora processos humanos. Em muitos casos, elas não estão distantes. Estão próximas. Trabalham com você. Se relacionam com você. Decidem por. E você pode nunca perceber o momento exato em que deixou de ser visto como pessoa e passou a ser apenas função. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre a mente humana, inscreva-se. Aqui nós exploramos o que quase ninguém quer enxergar. Talvez a única defesa real seja aprender a valorizar o que a mente psicopática não entende. Empatia como limite, não como fraqueza. Porque onde ela desaparece, algo essencial deixa de nos proteger. E quando isso acontece, o mal não precisa fazer barulho algum. Ele apenas continua andando silenciosamente entre nós.